Para que serve a avaliação pré-anestésica? É durante a avaliação pré-anestésica que o paciente vai dizer ao anestesista todo e qualquer problema de saúde que ele possa apresentar, como pressão alta, diabetes, algum tipo de cardiopatia, tipo arritmia, inclusive de experiências passadas em cirurgias. Por exemplo, alguns pacientes sofrem muita náusea em pós-operatório. Isso pode muito ajudar o anestesista a guiar e escolher melhor o tipo de medicação que ele usará durante a cirurgia. E dessa forma, vai muito amenizar toda e qualquer sintomatologia desconfortável que o paciente possa sentir no pós-operatório. A nossa paciente tem 42 anos de idade e foi encaminhada a nós para realizar uma reconstrução mamária. A reconstrução mamária foi realizada com uma cirurgia tipo mamoplastia, com inclusão de próteses mamárias. E o resultado final é exatamente como uma mama normal, como se ela não tivesse sido submetida a uma mastectomia total. A gente tem hoje resultados extremamente positivos. Lembrando que para essa cirurgia ter um bom êxito, a gente vai utilizar, além dos drenos Hemovac, vamos utilizar também o sutiã compressivo, que será realizado com taping pela nossa fisioterapeuta. Ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a importância disso no processo de recuperação da paciente em reconstrução mamária. Então, pessoal, estou aqui já para realizar a colocação do tape nessa paciente. É importante colocar logo no início, logo após o fim da cirurgia, com a função de controlar esse processo inflamatório. E aí, com isso, a gente tem uma redução do edema, uma redução da dor e também da equimose. Fora isso, com o auxílio do tape, a gente tende a ter menos chance de ocorrer seroma e deiscência. E essa é uma das principais complicações da cirurgia, fazendo com que o pós-operatório seja bem mais efetivo.
plástica, pós-operatório, tomar sol. Então, se a sua cirurgia foi no corpo, tipo uma lipoescultura, é importante guardar no mínimo 6 meses. Se na face, uns 3 meses, pelo menos. A nossa paciente tem 35 anos e é mais uma mamãe. Ou seja, que depois de amamentar, as mamas cederam. Ela já tinha uma prótese e agora as mamas ficaram maiores do que ela gostaria. Então nós vamos trocar essa prótese por uma prótese um pouco menor. Lembrando que o tamanho das mamas é uma escolha da paciente. Então, muitas pacientes perguntam, já passei dos 60, posso fazer cirurgia plástica? Com certeza absoluta que sim, basta que você esteja cuidando bem da sua saúde. É importante observar se existe alguma comorbidade e que ela esteja sob controle. A nossa paciente tem 47 anos e foi encaminhada até nós para fazer uma reconstrução mamária bilateral. Ou seja, devido ao câncer em uma mama, ela fez uma mastectomia de um lado e uma retirada da mama contralateral por questões profiláticas. A técnica escolhida para essa paciente foi a inclusão dessas próteses em dual plane, ou seja, essa tela é uma tela de última geração que ela é totalmente absorvível e ela tem a capacidade de regenerar os tecidos. E assim, a gente vai buscando cada vez mais uma reconstrução, de preferência em uma única etapa. Sendo que é importante que a gente saiba que isso não é uma certeza, uma garantia, mas é uma tentativa, é uma busca. E assim a gente vai conseguindo cada vez resultados mais promissores e mais parecidos com aquilo que se copia a anatomia humana. Exercício físico em pós-operatório de cirurgia plástica. Tudo vai depender da extensão da cicatriz. Se a gente faz uma lipoescultura e não está associado com cicatrizes, você pode retornar rapidamente, em média 10 a 15 dias. Outras cirurgias maiores, a gente vai necessitar de normalmente 3 meses para se retornar plenamente à atividade física. Nossa paciente tem 52 anos de idade e a sua queixa principal é a flacidez na parte lateral do tórax, mais precisamente na parte de trás. É aquela gordurinha que dobra quando se coloca uma roupinha apertada, o sutiã ou o biquíni. Esse foi o ponto que a paciente procurou a cirurgia plástica. Associado a isso, a paciente queixa-se também das mamas que já não estão mais na posição ideal. Para ter sido feito implante de prótese mamária há uns 13 anos atrás. Então estamos no momento de trocar as próteses, precisamos realizar uma mastopexia. Definir melhor o contorno corporal, então nós vamos associar uma mastopexia, troca de prótese e uma lipoescultura, sendo ela uma HD de leve definição. Como a queixa principal da paciente é essa flacidez na porção lateral do tórax, é fundamental que a gente associe outra tecnologia, que é o Renúvel. Que trata principalmente a flacidez de pele. Como ela já tem seus 52 anos de idade, a gente não vai ter uma retração ideal, apenas com a lipoaspiração.
Hoje quero compartilhar com vocês sobre uma leitura que muito acrescentou em minha vida. Você é aquilo que pensa. Eu estou falando sobre pensamentos que povoam a nossa mente constantemente. Isso trará alterações importantes em nosso sistema neuro, endócrino e imunológico. Para tanto, quero trazer isso para a minha vida e para meus pacientes. Quando conseguimos ter uma postura positiva com relação àquela situação que nós vamos nos submeter, por exemplo, no nosso caso, cirurgias, ao invés de estarmos sempre com medo e apreensivos, temos uma postura positiva, ok? Fica aqui a nossa dica. A lipoaspiração que essa paciente está fazendo, mais especificamente, é uma lipoescultura, ou seja, retiramos a gordura daquelas regiões indesejadas que a gente... região superior das costas e vamos colocá-la na região glútea, ou seja, nos bumbuns, dando um contorno bem mais arredondado e acentuando uma silhueta bem mais feminina. Com isso, a gente vai agora enxertar então a gordura retirada na região glútea. Três pontos são fundamentais para a segurança em uma cirurgia. Começa no pré-operatório adequado, um transoperatório que preferencialmente não exceda 6 horas de cirurgia e um pós-operatório adequado, seguindo todas as instruções que devem ser pontuadas cirurgia a cirurgia. Entre elas, uma deambulação precoce é muito importante. A nossa paciente hoje tem por volta de 50 anos de idade e ela queixa-se principalmente das mamas muito flácidas, sem volume e ainda do braço que faz aquela alcinha embaixo do braço, uma flacidez bem exacerbada. Dentre as cirurgias associadas, uma boa associação é a braquioplastia, ou seja, a cirurgia dos braços, com a mamoplastia. Para essa paciente, nós iniciamos com a braquioplastia. Em seguida, viemos para a mamoplastia. Para vencer a flacidez excessiva das mamas, nós vamos proceder o sutiã interno das mamas. Existem riscos em cirurgia plástica? Com certeza existem riscos sim, como em toda e qualquer cirurgia. É importante notar que, se a cirurgia for maior, cirurgias associadas concorrem com maiores riscos. Também existem riscos como infecção, hematoma, deiscência de ferida e alguns mais sérios, como trombose e embolia pulmonar. A nossa paciente tem 37 anos de idade e o problema dessa paciente eram mamas extranumerárias, que nesse caso se localizavam abaixo das axilas. E além de estar localizada numa topografia não habitual das mamas, essas mamas, logo abaixo das axilas, eram bem grandes. Ou seja, uma delas chegava a ter o tamanho quase de uma laranja e a outra o tamanho quase de um limão. Dessa forma, ela se incomodava muito, porque não podia usar nenhum tipo de roupa sem mangas, para o biquíni, para um tomara que caia. Então, essa foi a principal queixa que motivou a paciente a nos procurar para fazer essa cirurgia. O tratamento dessa patologia é cirúrgico. É muito importante realizar a exerese destas glândulas extranumerárias, porque elas, como as mamas, podem ser sítio de câncer e, além do que, sofrerão um processo de aumento durante a gestação, assim como as mamas da paciente localizadas no tórax. Então a gente vai fazer essa cirurgia procedendo anteriormente uma lipoaspiração
e depois a retirada específica da glândula mamária, sempre que houver necessidade. É uma cirurgia que a paciente pode ter alta até no mesmo dia. É um processo que não é demorado e que traz um excelente benefício para a paciente. Quando a gente tá com a sobrancelha caída, o que fazer? Pode-se fazer 3 técnicas. Tanto elevar a fronte, ou seja, a testa, como fazer uma cirurgia diretamente sobre as sobrancelhas, ou se o caso for leve, podemos tratar ainda com botox e às vezes associar uma cirurgia das pálpebras superiores. Tudo isso vai abrir o teu olhar e te deixar ainda mais bonita. A nossa prótese hoje é uma prótese bem pequena, uma prótese 205 de modelo de perfil moderado. Porque é importante a gente lembrar que a paciente que vai fazer uma mastopexia, ou seja, ela vai retirar a pele e colocar prótese, a mama não tem que ser grande, a mama é de acordo com a escolha da paciente. Essa prótese hoje, por exemplo, ela tem uma função única e exclusivamente de pilar, ou seja, de sustentar essa mama. Embora as cicatrizes sejam objeto de preocupação numa cirurgia da face, essa cicatriz pode ser extremamente discreta, desde que bem posicionada em uma área de transição entre a face e as orelhas. São cicatrizes que costumam ter resultados extremamente positivos. Não deixe jamais de fazer sua cirurgia apenas por um medo de cicatriz. A nossa paciente tem 19 anos e o seu grande sonho era aumentar as mamas. Então, como eu sempre falo nos nossos vídeos, para o sucesso de uma boa cirurgia é preciso uma boa anamnese, ou seja, a gente ter aquele bate-papo bem franco para entender o que mais vai agradar a paciente. E no caso dessa paciente, o grande desejo dela era que tivesse o colo da mama bem desenhado. Então, a gente vai escolher para essa paciente uma prótese de perfil redondo e alto. Não menos importante do que uma boa anamnese é também um bom acompanhamento pós-operatório, especialmente em uma equipe multidisciplinar. Portanto, a gente conta sempre com o auxílio da nossa fisioterapeuta e, via de regra, colocamos sempre o tape, o que muito nos ajudará na contenção de seroma e manutenção da forma. Fazer cirurgia na face não necessariamente precisa se fazer cirurgia nas pálpebras. Pode existir ou não indicação, assim como você pode fazer as suas cirurgias das pálpebras separadamente da cirurgia da face. São coisas distintas. Todas nós queremos um abdômen tanquinho, é o sonho de consumo da maioria das brasileiras. Então, muitos pacientes ficam na dúvida, qual a melhor indicação? Mini abdominoplastia é uma cirurgia que cabe para uma paciente que tem um mínimo de flacidez de pele, especialmente supraumbilical, deve ser praticamente zero. Então, o que nós vamos fazer? Tratar a diástase da musculatura. Algumas pacientes que já tinham o hábito de se exercitar antes da cirurgia e tinham um abdômen bastante firme, conseguem passar por gestações sem, no entanto, desenvolver aquela famosa diástase. Então, se esse é o seu caso, você tem uma flacidez pequena, mas tem aquele abdômen um pouco abaulado, que lembra, que parece que você está grávida de alguns meses,
Então esse é um caso que realmente pode ser resolvido com a mini abdominoplastia. Se a gente tiver um grande excesso de pele ou moderado excesso de pele supraumbilical e ainda associado a uma diástase e ainda vamos dizer que você tenha também uma gordura que precise passar por uma lipoaspiração para a gente abaixar um pouquinho a gordura do abdômen, deixar aquele abdômen mais retinho. Então, esse caso, cabe uma abdominoplastia convencional. Lembra que indicação é tudo.
cirurgia realizada nas mamas de pacientes que perderam muito peso. Muitas vezes foram submetidas a uma cirurgia bariátrica. As mamas sofrem um processo de atrofia, ou seja, elas simplesmente, praticamente desaparecem e sobra apenas a pele. Dessa forma, a paciente precisa submeter a uma cirurgia para que ela possa ter as suas mamas restituídas, algumas vezes lançando mão também de uma prótese mamária. Drenagem linfática pós-cirurgia de face é fundamental. Auxilia na regressão do edema, auxilia na diminuição da dor e, finalmente, em uma boa cicatrização. Tudo junto contribui numa recuperação mais rápida. A nossa paciente hoje tem 48 anos e nos procurou porque tinha uma grande insatisfação, tanto com o volume do abdômen como com o formato do próprio corpo, ou seja, o corpo dela carecia de uma definição na cintura, uma melhora do quadril e um aumento do volume de bumbum. Uma coisa que nós identificamos durante a consulta, que a própria paciente não se dava conta, é de uma assimetria, especialmente na região glútea, que acontece sim em alguns pacientes, especialmente por algum desvio na coluna. A cirurgia proposta para a nossa paciente foi uma lipoescultura e uma abdominoplastia. Por que escolhemos essas duas técnicas para a paciente, ou seja, lipoescultura associada à abdominoplastia? A primeira parte, a lipoescultura, tem a intenção de deixar a silhueta mais feminina, já que essa paciente possuía um formato do corpo um tanto androide, ou seja, o tronco mais largo do que os quadris. Com a lipoescultura, a gente consegue afinar a cintura, aumentar os quadris, harmonizar os glúteos e além de promover melhor simetria e deixando-os ainda um pouco maiores e mais redondinhos. E quanto à abdominoplastia, após a escultura, é importante porque após realizar a lipoaspiração nesse abdômen, que era um tanto globoso, ela terminaria com uma flacidez importante e ela apresentava também diástase. Dessa forma, é possível corrigir tanto a diástase dos músculos, além de corrigir também o excesso de pele, deixando assim um abdômen bem retinho, bem travadinho, como é do gosto de todas nós. Para eliminar a papada, podemos fazer dois procedimentos: lipoaspiração, mas sempre associada a renúvio, ou ainda o lifting de face. Vai depender do grau de flacidez da papada. Cirurgia hoje com a mastopexia com troca de prótese e abdominoplastia. A paciente desejava reduzir as mamas, já que elas tinham aumentado muito com a gestação. E assim também fizemos a abdominoplastia com restituição da musculatura, ou seja, correção da diástase, que sempre ocorre quando as pacientes engravidam. A cirurgia segue agora com os curativos realizados pela nossa querida doutora Tassiana, nossa fisioterapeuta, que vai mostrar para vocês como é que ela realiza esse procedimento, que é rotina em nosso serviço. A paciente já começa nesse exato momento, ainda dentro do bloco cirúrgico. A gente está agora aqui fazendo o tape, que é um recurso que é utilizado hoje para conter o processo inflamatório e dessa forma reduzir o edema, reduzir a dor da paciente e a equimose, que são aquelas ronchas. Além disso, também ele previne do seroma acontecer e da deiscência. Bigode chinês pode ser resolvido por duas técnicas. Se ele for bastante profundo e associado a uma flacidez do terço médio e inferior da face, pode ser tratado por uma cirurgia, que é o lifting de face. Agora, se ele for leve, ele pode ser tratado com preenchimento.
nossa paciente tem 26 anos de idade, é uma paciente pós-bariátrica e a nossa cirurgia é uma correção de lipodistrofia das coxas, ou seja, aquele grande excesso de pele que se forma após se perder muito peso. A nossa paciente queixava-se principalmente da assadura entre as pernas, uma impossibilidade de usar saia, de usar biquíni ou roupa de banho. Então, a nossa decisão foi por fazer uma cirurgia que, apesar de uma cicatriz extensa, alivia de maneira importante todo esse incômodo da paciente, sendo que também a cicatriz fica bem escondida entre as pernas. Bom dia, estamos aqui fazendo tape no intraoperatório, paciente de lift de coxa. A gente está realizando que ele tem a função de fazer uma compressão da área e com isso reduzir todo o espaço morto, prevenindo o seroma, reduzindo dor, reduz a edema e a equimose também. O pós-operatório da paciente fica mais tranquilo. Vamos falar sobre reconstrução mamária. Depois da preocupação com qual tipo de anestesia, as pacientes também se preocupam em quais as possíveis complicações. De fato, entre as possíveis complicações cirúrgicas está a infecção. Quando a gente pensa numa reconstrução mamária com a utilização de próteses mamárias, é interessante ter essa atenção. Quando a gente trabalha com corpo estranho, a possibilidade, o índice de infecção pode sim aumentar, mas não de uma maneira drástica ou grave. Ela não é impeditiva, mas é um fator de risco a mais. Quando a gente faz reconstrução mamária, uma grande maioria das vezes estaremos utilizando próteses mamárias. Então, dessa forma, é importante a gente estar atento ao que predispõe a uma infecção. Dentre elas, fator nutricional, como bem realizar um pós-operatório, evitando assim os fatores que poderiam propiciar a uma infecção. O mais importante é que a saúde do paciente esteja em dia. A sua questão imunológica será fator determinante para essa situação, ou seja, reconstrução mamária e infecção. Vamos primeiro lembrar que a lipoaspiração, seja ela lipoescultura ou lipo-HD, tem por objetivo retirar a gordura de locais indesejáveis e realocá-la em locais muito mais desejáveis, como por exemplo a projeção de um bumbum. Agora, o Renuvion tem por objetivo promover a retração da pele. Ele não retira gordura, ele simplesmente trabalha no mesmo plano de trabalho de uma lipoaspiração, ou seja, logo abaixo da pele. Passa-se a lipoaspiração, retira-se a gordura, em seguida utiliza-se esse aparelho que vem com uma ponteira que através de uma radiofrequência, ou seja, aquecimento, irá promover uma retração da pele, que pode variar entre 60% e 80%, de forma que uma lipoaspiração promove uma retração natural da pele por volta de 20%. Quando se associa à tecnologia do Renuvion, ele super otimiza a retração da pele e, claro, aquele resultado muito desejado. Vamos falar hoje sobre o nosso abdômen? Todas nós queremos um abdômen tanquinho, é o sonho de consumo da maioria das brasileiras. Aí então, muitas pacientes ficam na dúvida, qual a melhor indicação? Se elas podem fazer um mini abdômen ou uma abdominoplastia, que a gente chama de abdominoplastia clássica. Então vamos tentar resumir isso daqui. Mini abdominoplastia é uma cirurgia que cabe para uma paciente que tem um mínimo de flacidez de pele, especialmente supraumbilical. A flacidez supraumbilical deve ser praticamente zero. Então, o que nós vamos fazer? Tratar a diástase da musculatura. Algumas pacientes que já tinham o hábito de se exercitar antes da cirurgia e tinham um abdômen bastante firme, conseguem passar por gestações sem, no entanto, desenvolver aquela famosa diástase. Então, se esse é o seu caso, você tem uma flacidez pequena supraumbilical e um pouco mais de flacidez infraumbilical
mas tem aquele abdômen um pouco abaulado, que lembra, que parece que você está grávida de alguns meses, então esse é o caso que realmente pode ser resolvido com a mini abdominoplastia. Da mesma forma, se a gente tiver um grande excesso de pele ou moderado excesso de pele supraumbilical e ainda associado a uma diástase, e ainda vamos dizer que você tenha também uma gordura que precise passar por uma lipoaspiração para a gente abaixar um pouquinho a gordura do abdômen, deixar aquele abdômen mais retinho, então esse caso cabe uma abdominoplastia convencional. Lembra que indicação é tudo. Se a gente acerta na indicação, o resultado é consequência. O nosso paciente tem 38 anos de idade, realizou uma cirurgia bariátrica e evoluiu com grande flacidez de pele, especialmente em abdômen. A técnica cirúrgica escolhida para esse paciente foi uma abdominoplastia em âncora associada a uma abdominoplastia reversa. Ou seja, ele vai terminar com uma cicatriz na parte mediana do abdômen e ainda uma cicatriz no sulco da mama e na parte inferior do abdômen. E dessa forma a gente vai tratar completamente o flanco e a flacidez de pele na parte do tronco. O nosso paciente queixava-se principalmente, além do excesso de pele na parte anterior do abdômen, naquele excesso de pele do vulgo pneuzinho. Para tanto, a gente pode estender a nossa cicatriz até a região do dorso e dessa forma a gente realiza uma flancoplastia. Como é tirado um grande contingente de pele, esse paciente pode evoluir com uma cicatriz às vezes queloidiana e às vezes uma cicatriz alargada, que pode também necessitar uma revisão dessa cicatriz, ou seja, vamos estimular para que ele tenha, além de um contorno muito bom, também um resultado de cicatriz muito boa. Lembrando que não há nenhum problema se a gente precisar fazer então esse refinamento de cicatrizes. Embora seja uma preocupação frequente entre as pacientes que querem fazer cirurgia de face, elas se preocupam se a face vai mudar o formato dos lábios ou da boca. Definitivamente não. Pode fazer a sua cirurgia tranquilamente, que você não vai ficar com a boca repuxada. A nossa paciente tem 55 anos de idade e foi submetida a mastectomia total da mama direita por conta de um câncer e reconstruída imediatamente com um retalho de um músculo que a gente retira das costas. Também foi incluso uma prótese. Hoje nós vamos fazer o segundo tempo da reconstrução, ou seja, dessa mama direita. Vamos fazer um enxerto de gordura e vamos ainda diminuir a mama contralateral, para que elas fiquem ainda mais semelhantes. A nossa prótese foi bem pequenininha, ou seja, quando se usa uma prótese não significa que você tenha que aumentar a mama. Isso é uma dúvida das pacientes. Doutora, eu não quero colocar a prótese porque eu não quero aumentar a minha mama. A prótese, ela serve como uma estaca, como um pilar de sustentação para a mama. De forma que se você vai fazer uma mastopexia, ou seja, você só tem a mama flácida, ela está um pouco caída, você pode sim colocar uma prótese para dar firmeza na sua mama, deixá-la mais bonita, sem necessariamente aumentar a sua mama. É
válido lembrar que o enxerto de gordura pode ser realizado em praticamente todas as regiões do corpo, não apenas na mama, como também no bumbum, como a gente consegue melhorar tanto o formato do bumbum, aumentar o tamanho e também tratar aquelas velhas celulites. Lembre-se também de que o enxerto de gordura pode ser realizado na face. Ele tem o poder tanto de mudar o formato do rosto, como também de rejuvenescer a pele, por se tratar de uma célula totipotencial.